Reis, capítulo 5, verso 20. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrou-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: vai tudo bem, meu senhor. O meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-lo sobre os 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou ao seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar? Pai, tu tens nos sustentado. O Senhor tem sido nosso refúgio, fortaleza. O Senhor tem sido nosso socorro bem presente. O Senhor tem sido a nossa salvação, nossa redenção. Pedimos nessa hora que venha sobre nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas fragilidades, legalidades. Ajuda-nos a andar contigo. Ajuda-nos a prosperar nos teus caminhos. Ajuda-nos a crescer, nos ensina, nos exorta, nos consola, nos edifica. Pois precisamos, somos pequenos, somos frágeis. Vem, Senhor, sobre nós, nos ensina pela palavra, no nome de Jesus, amém. Geazi. Eliarro foi um dos maiores profetas e aparece com Moisés para Jesus no Monte Tabor, lá no Novo Testamento. Elias é o profeta que dizia assim: segundo a minha palavra, segundo o que eu disser, e eu estou diante da face de Deus. É uma palavra muito pesada para aquele tempo. Ninguém tinha coragem de dizer assim: eu estou diante da face de Deus. Porque estar diante da face de Deus significa o seguinte: quero estar dentro do Santo dos Santos. Significa que era alguém estar no Santo dos Santos fora do dia do Yom Kippur. O sumo sacerdote só podia entrar oficialmente no Santo dos Santos no dia da expiação. Se ele entrasse qualquer outro dia, possivelmente poderia morrer, a não ser que Deus mandasse ele entrar ou autorizasse ele entrar. Elias diz o seguinte: eu sou aquele que fica diante de Deus a qualquer hora, a qualquer momento, segundo a minha palavra. E Elias provou que, segundo a palavra dele, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Não choveu 3 anos e meio, e quando ele orou novamente, choveu, e Elias sumia. Quando o mordomo, quando ele diz: vai lá e diz para Acabe que eu voltei, ele falou: meu senhor, não faz comigo não, o senhor é tomado, o senhor some. O senhor some, quando eu voltar aqui com o meu rei, se eu não estiver aqui, ele vai me degolar. O senhor não está sabendo o que eu tenho feito pelos profetas, como eu tenho roubado o pão do reino para dar e sustentar as pessoas na caverna. Elias era do tipo muito poderoso. Só que Elias, por causa de Jezabel, pediu a morte. Não é por causa de Jezabel, é claro, por causa dele. E quando ele está diante do Senhor naquela caverna, que Deus não mandou ele entrar na caverna, Deus mandou ele para o monte, mandou ele para o Horebe, lá em cima, mas ele achou, pegou a primeira caverna e entrou. E Deus fala com ele: olha, quando você sai daqui, você unge Eliseu. Unge Eliseu no teu lugar. Ali Deus já aposenta Elias. Ali eu estou te aposentando, aviso prévio da tua aposentadoria. E Elias faz isso. E você vai ver isso no capítulo de Reis, lá no... Cadê 1 Reis? 1 Reis 20. Quando Elias... Sim, cadê? Volta. No finalzinho.
19:15, o Senhor disse: vai e volta pelo caminho do deserto de Damasco, unja a Azael, rei sobre a Síria, também Jeú, filho de Nissi, ungirás sobre o rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, ali Elias e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Eli e disse: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque tenho eu feito contigo. Pode ir lá. Presta atenção, Eliseu foi escolhido sem saber que estava sendo escolhido. Eliseu, no momento, estava 12 juntas de boi, a 12ª junta era dele, arando terra, né? 2 bois, um facão, um arado. E ele estava ali, de repente ele vê uma capa vindo sobre a cabeça dele. Quando ele olha, Elias, ele entendeu o que era aquilo. Aquele momento, Eliseu estava trabalhando, normal, como qualquer homem, como qualquer ser humano, arando a terra, plantando, talvez no sistema de meia, como o pessoal chama na roça, né? Ou a terça, ou a quarta, ou a quinta. Você não tem a terra, tem a semente, você não tem a terra nem a semente, e o agricultor te promete dar a quinta parte, a quarta parte, a terça parte, dependendo, e você trabalha para receber parte da colheita. E Eliseu estava ali fazendo isso por sua família. Já preguei sobre isso, o que Eliseu fez com sua ferramenta. Simplesmente Eliseu matou os 2 bois, fez guisado e pegou a sua material de trabalho, quebrou toda a lenha e com a lenha fez o fogo. Ou seja, estava disposto a não continuar, ele entendeu o chamado. Eu fui chamado para ser profeta, então esses bois não me interessam mais, eu não vou vender os bois, eu não vou vender o arado, eu vou destruir, porque eu não quero que alguém continue onde Deus mandou eu parar. Presta atenção nisso. Eliseu vai atrás de Elias e durante 17, segundo historiadores, 17 anos, ele segue Elias. Até que o dia Deus vai tomar Elias e é revelado para ele, e Elias tenta despertar ele: fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ele: não, vive o Senhor e a tua alma, não te deixarei, vou atrás de você. E chegou a última vez, ele falou assim: rapaz, vamos lá, vamos abrir o jogo aqui, vamos conversar nós dois aqui. Você sabe o que vai acontecer comigo, não sabe? Sei. O que você quer? Quero porção dobrada do teu espírito. Olha o que Eliseu pede: eu quero o dobro do poder da unção que está sobre ti. Você acha que alguém conhece alguém depois de 17 anos andando junto? Meu irmão, casal depois de 5 anos já dá ruim. 5 anos de casamento, a mulher já... E o olho, né, alguém? Quando arregala o olho assim. Meu irmão, quando o homem está olhando para um lugar estranho, a mulher só fica assim para ele. O cara já... O que eu fiz? O que eu fiz? Porque já sabe. O olhar inquisitor já... Fornalha, fogueira santa. No olhar, assim, quando a gente chegar em casa, a gente conversa. Tudo isso no olhar. Sim ou não, irmãs? As irmãs sabem que é um olhar já diz assim: em casa a gente conversa. Então imagine Eliseu sendo um discípulo do Elias por mais de uma década. O que ele não sabia de Elias? Era uma escola de profetas que Samuel tinha fundado. O que Eliseu não sabia? O temperamento, a grosseria, o modelo Shurek, né? Shurek 2.0, tudo aquilo que Elias era, Eliseu aprendeu, defeitos e qualidades. Porque a gente olha quando vê heróis da fé, a gente acha que todo mundo só tem qualidades, né? Não. Na verdade, a maioria tem mais defeitos do que qualidade. Então, Eliseu aprendeu a enxergar Elias como era. E é claro que dentre os defeitos de Elias, ele viu a qualidade de Elias. Qual é a qualidade dele? Confiável. Falhou, mas era confiável. Aprendeu e passou o tempo dele na escola de profetas, ensinando profetas a falar com Deus, a andar com Deus, a ser fiel a Deus. Eliseu toma o lugar, ele herda o lugar. E é interessante que o desafio que Elias faz é muito inteligente. Se tu me vires, se você não ler com contexto técnico,
do fundo de pano que está aqui, você vai achar assim, mas que proposta boba se tu me vires ser tomado de ti. Eu já expliquei para você. Elias era no tempo da flash, a velocidade da luz. Então entenda, assim, se você tiver no mesmo espírito que eu, você vai me vir com todos os detalhes sendo tomado. Mas se você for uma pessoa comum, eu vou ser tomado de você e você só vai... E acabou. Porque era assim que funcionava com Elias e Eliseu. Então, vou orientar. Vindo os dois, um carro, uma carruagem de fogo, aí não me diga, eu não tenho como explicar o que é essa carruagem de fogo, separa os dois. Quando separa os dois, Elias é tomado no redemoinho. Isso tudo Eliseu vê. Significa que Eliseu tem a mesma velocidade, a mesma unção. E quando ele vai atrás e grita, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, Elias tira a sua capa, dá tempo de Elias tirar a capa e lançar sobre Eliseu. Quando Eliseu volta, a primeira coisa que ele faz é cingir o Jordão, tocar o Jordão se abre, então a partir dali começa o ministério dele. E ele sabe que começa o ministério dele. Mas entenda, depois de 17 anos, a forma como Eliseu decidiu ser o que é muito importante. Porque ele recebeu o chamado, recebeu um propósito. Ele estava num lugar, vivendo uma vida comum. Quando a capa do profeta vem sobre ele, ele entende que ele vai sair de uma vida comum para uma vida incomum. Ele sabe que não vai ser de um dia para a noite que ele vai alcançar aquele poder. Talvez seja reprovado, talvez não fosse aprovado. A convivência com Elias, talvez Elias era famoso por ser grosso. Entenda, mas ele compreende que Deus tirou ele de um ostracismo. Ele era a 12ª junta, ou seja, era o mais inexperiente. Era o que tinha menos relevância. Era o que tinha menos importância na junta de boi, mas Deus vai lá e escolhe ele. Não importa onde você estiver, quando Deus chegar e te escolher, está escolhido. Acabou. A gente fica esperando relevância do mundo, relevância da família, relevância aqui, relevância ali. Não, a relevância não é da sociedade, a relevância é de Deus. E aí Eliseu entende o seu chamado e vai afinco atrás de Elias. E agora ele é o profeta. Agora ele é a autoridade máxima. Aí nós vamos partir para 2 Reis. Logo no início. E vem um general poderoso, um general conhecidíssimo. Um mais que vencedor. Todo mundo tinha medo, todos os exércitos tinham medo de Naamã, porque ele era estrategista, era forte. Era um homem que sabia comandar. Só que está leproso. E não havia cura para a lepra naquele tempo. A menina é uma escrava judia e sabe da história de Elias, de Eliseu e dos profetas. E diz, quem dera meu Senhor estivesse lá na minha terra, em Israel, em Jerusalém. Porque lá Deus cura. A esposa, quando sabe disso, o marido não dorme na mesma cama há anos, não fica dentro de casa há anos, o marido está isolado, que é um leproso, o rei não pode conversar com ele, não pode ir na festa, não pode, o rei só não deixa ele mais isolado porque ele é um herói nacional. Mas não podia encostar ninguém, não podia conversar com ninguém, não podia abraçar ninguém, os filhos estão crescendo, não está vendo, netos, eu não sei qual a idade dele, mas não deveria ser tão idoso. E quando ele chega em Israel, ele pede para ser curado, o rei rasga as vestes, porque ele entende que é uma provocação. Ele diz, eu sou Deus para curar? O rei está querendo, o vosso rei quer montar uma guerra contra mim, mandando um general famoso desse, leproso, para mandar eu curar. E o rei rasga a roupa, joga pano, saco e cinza na sua cabeça. Eliseu sabe, porque o burburinho, né, saiu no zap da família, saiu no TikTok. Eliseu está sabendo. Eliseu fala, meu filho, o rei rasgou a roupa. Por quê? Porque o rei dos assírios mandou aí o general Naamã para ser curado de lepra. Vai lá e avisa ele, manda ver se camarada vem aqui. Eles vão saber que tem profeta em Israel. A menina não mentiu, traz aqui. E aí vocês conhecem a história. Ele traz prata, ouro, ele traz, sabe, coisas caras. Ele traz coisas que não tem em Israel. Os presentes que aquele homem traz, que aquele general traz, ele vem com a comitiva de oficiais, ele vem com o Estado-Maior com ele. Ele vem possivelmente com capitães.
Ele vem com coronéis, todo mundo à volta dele guardando ele, numa carroça totalmente fechada, porque ele está leproso. A medicina naquele tempo, há pouco tempo, 100 anos atrás, a gente ainda estava curando as coisas aí com ventosa, com não sei o quê, com sanguessuga. Quem dirá naquele tempo? Não tinha cura. E a proposta de Eliseu é: não vou nem aí te ver. A solução está no rio. A solução está no rio. 7 mergulhos aí no Barrento, Paraíba do Sul. Não, eu quando penso no Rio Barrento, eu penso em Paraíba do Sul. Deve ser igualzinho Paraíba do Sul. O Rio Barrento. E ele fica indignado, um general famoso. Como assim dar 7 mergulhos no rio de barro desse? Rapaz, no meu país tem 2 rios limpos, Abana e Farfar. Rios que eu vejo os peixes nadando. Agora eu vou sair da minha cidade, do meu estado, do meu país, para dar 7 mergulhos nesse rio barrento. Não sei nem o que tem aí. E ele muito irritado, porque o ego dele inflou, ele é um general, um poderosão. Mas aí os oficiais viram para ele: meu senhor, o profeta não está te pedindo nada demais. O que são 7 mergulhos? O senhor já está aqui, não custa nada. Só tem nós, ninguém vai ver o senhor não vai, fique em paz, ninguém vai contar que o senhor trouxe. Não tem humilhação, ninguém está, não é público, a gente está num canto aqui. E ele, ouvindo a voz dos oficiais que estavam compondo, falou: não, tá bom. Quando ele dá 7 mergulhos, a pele dele sai nova, zerada, igual de uma criança. Aí o ânimo dele muda. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer dar toda a carroça. Fala por Elisa aí que eu vou dar. Aí o que Eliseu faz? Eliseu, não, volta com o teu presente. Volta com o teu presente. Isso aqui é graça de Deus para a tua vida. De graça recebemos, de graça damos, pode levar. Lindo, né? Geazi, Geazi, quando vê aquilo ali, aquele espírito de Judas, esse é o tetravô de Judas, o ex-avô de Judas, quando ele, porque que desperdício é esse, derramar esse nardo puro na cabeça de Jesus, poderíamos juntar tudo e vender para os pobres. Judas. Geazi, quando vê aquela carroça lotada de vestes festivais, tudo em seda, quando ele vê talentos de prata, são sacos, queridos, é peso. Ele dá 2 talentos de prata. Quando ele vê quanto vale aquilo, ele falou: pô, Eliseu não está bem da cabeça. Eliseu está sem visão. Rapaz, se ele pedisse a carroça, o homem dá a carroça toda, porque ele trouxe o presente para o rei, não fosse para o profeta. Ele estava disposto a deixar toda a carroça, tudo que estava dentro da arca, para o rei não quis. E agora está dando para o profeta. Se ele pedir tudo, com certeza esse general vai dar tudo para Eliseu. Só que Eliseu falou: não pode levar teu presente. Preste atenção. O que você tem que pedir a Deus nesses dias? Discernimento de espíritos e visão. Geazi não entendeu com quem ele estava. Geazi não entendeu o propósito dele. Geazi não entendeu o privilégio que era para ele estar onde ele estava. Geazi não compreendeu o ministério a qual ele estava inserido. Geazi não compreendeu a missão dele. E apesar de ver o poder de Eliseu, ele não se comporta como Eliseu se comportava na frente de Elias. Ele não estava ali para aprender. E quando ele viu toda aquela riqueza indo embora, ele falou: não pode. E ele não aprendeu nada com Eliseu. Porque ele não aprendeu, a primeira coisa que ele tinha que aprender: não dá para esconder nada desse homem de Deus. Nós temos que aprender que nós não escondemos nada de Deus, nada fica oculto aos olhos de Deus. Nem pensamentos, nem palavras, nem obras, nada fica oculto. Mas Geazi achou que podia fazer algo que Eliseu não saberia, que Deus não falaria, que nada aconteceria. Então ele espera tomar a distância e vai atrás.
Naamã ainda empolgado com aquela cura, ainda celebrando aquela cura, a felicidade de voltar para casa curado. Quando ele vê Geazi, ele mesmo pula, ele não manda nenhum dos soldados, ele não manda nenhum dos oficiais, ele mesmo pula e vai ao encontro. O que houve, meu filho? O que é? Não, é que o meu senhor recebeu agora 2 profetas vindos de Efraim e contou a mentira. 7-1, mentiroso. E ele quer uma muda de roupa para cada um. Ele viu lá Prada, viu lá Gucci, misericórdia. Ele viu lá a camiseta do Augusto e falou: opa, essa eu nunca tive. Então ele quer uma muda de roupa para cada um e um talento de prata para cada um. Aquilo não era nada para Naamã. Ele separa aí o que ele pediu e dá mais, e leva com ele até a casa dele. E Geazi faz isso, leva. Chega lá, ele deixa em casa e volta para Eliseu. Misericórdia. E aí Geazi foi aonde, meu filho? Não foi lugar nenhum, não, foi ali na padaria. Geazi, como é que está o tempo? Vai chover? Tá com cara de que vai chover não. E o pão? Comprou o pão? Não tinha saído ainda. Geazi, o que tu fez, meu filho? Eu? Nada. Rapaz, acaso eu não fui em espírito atrás de você e vi tudo? Você tem noção de onde você está? Você tem noção do que Deus fez para te colocar aqui dentro? Você tem noção do que Deus tem feito para te tirar de juntas de boi, para te colocar no lugar para que você aprenda a profetizar? Você tem noção que Deus te tirou de um trabalho pesado, comer terra o dia todo, teu nariz impregnado de terra, mãos cheias de calo, pés cheios de lama na chuva, e depois tem a colheita, o replantio. Você entende? Eu estou usando uma linguagem paralela para você entender. Você entende o quanto Deus tem te poupado do sofrimento do mundo, para te colocar dentro da palavra dele? E o mestre não sou eu, o Elias é o Espírito Santo, o Eliseu é o Espírito Santo, aquele que está nos ensinando, nos conduzindo, nos orientando. Elias não aceitou o presente de Naamã, não porque ele era orgulhoso, não, porque não tinha propósito. O presente, preste atenção, o presente de Naamã era despojos tirados da guerra, era espólio, sedas, prata, ouro, oferecido a deuses. Você entende que Daniel vai fazer o que depois? Não queremos esses manjares, não queremos esse churrasco, não queremos essa Coca-Cola, não queremos esse suco, nos dê água, nos dê verdura, nos dê legumes. Você entende o que é o sentido de separação, de estar separado? Eliseu não foi arrogante, Eliseu não simplesmente não estava dizendo não preciso de dinheiro, não é isso, e não precisava. Ele só diz assim: não traga isso porque vai contaminar a nossa escola, vai contaminar a nossa vida. Por que você acha que lá com Josué, uma pequena tribo conseguiu vencer um exército poderoso? Porque Acã pegou uma capa bonita, cara, onde Deus falou: não pegue nada em Jericó, nada leve para vocês. Às vezes nós não estamos vendo que as nossas lutas, a nossa falta de vitória, as portas trancadas, é porque aceitamos um presente da Síria, é porque pegamos uma capa em Jericó, é porque achamos que precisamos das coisas lá de fora, quando na verdade Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
E eu não estou falando de dinheiro nem quantidade, eu estou falando daquilo que é consagrado a Deus e o que não é consagrado a Deus. Você foi feito para ter, para andar e para ser consagrado ao Senhor. Você foi feito para estar separado para Deus. E não estou falando de religião, não estou falando de religioso, não estou falando de gente que vive dentro da igreja. Eu estou falando de uma vida, de um coração, de uma alma, de uma mente, de um olhar íntegro diante do Senhor. Cuidado com as tentações. Naamã não fez de propósito, ele não foi maligno, ele queria agradecer, ele só queria mostrar gratidão, ele não tinha malícia, pois ele era um ímpio, para ele aquilo era um presente, não algo maligno. Ele não foi lá na vovó Conguinha e mandou descer alguma coisa e deu, não, irmão, ele não tinha essa. Para ele aquilo ali era um presente. Quem não quer prata, quem não quer ouro, quem não quer seda. Mas Eliseu, como tem a visão profética, ele disse, não, isso não é para nós. Isso não nos pertence. Geazi não entende. Geazi não entende, por não entender, ele vai buscar aquilo que não pertencia a ele. Geazi não entende e acha que pode negociar com Deus. O que você acha que pode negociar com Deus, meu irmão, minha irmã? Nada. Não tem negócio. É muito radical ser cristão. Por quê? Porque o cristianismo, ele é radical. Ele te leva a uma posição, a um posicionamento de sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou está certo ou está errado. Ou você diz que está certo, você pede perdão pelo seu erro. E ponto final. O que nós não entendemos muitas vezes é que nós agimos como Geazi. O pior de Geazi não foi querer enganar Eliseu. O pior de Geazi não foi mentir para pedir as coisas boas e caras. O pior de Geazi é que ele estava perdendo uma oportunidade ímpar que ele nunca mais teria na vida. Eu não sei se perde salvação ou não. Eu não sei se Deus te rejeita ou não. Eu não vou entrar nesse estágio teológico aqui, eu tenho minha opinião. Mas uma coisa eu digo: quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que ninguém tome a sua coroa. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E as pessoas não estão entendendo isso, estão trocando como Esaú. Como pregamos na outra semana passada, trocando sua primogenitura por um prato de lentilha. Não é fácil andar com Deus. Eu imagino que não deve ser fácil andar com Eliseu. Se Eliseu tinha a unção dobrada de Elias, devia ter a chatice de Elias dobrada. Meu irmão, rapazes começaram a debochar dele. Sobe calvo, porque ele era careca. E Elias subiu. E eles começaram a debochar dele. Sobe também, vai com ele. Rala daqui também. Simplesmente Eliseu chama uma ursa. Você sabe o que é isso? A ursa sai do bosque e despedaça todos os caras. Aí quem está de longe, nossa, que Deus mau. Ele não estava para brincadeira. Geazi já andava com ele. Por que Geazi fez isso? Infelizmente, queridos, nós temos que ter noção de quem somos, o que podemos e o que não podemos ter. Há coisas na vida que não é para você. Definitivamente, eu não estou dizendo quem sabe não. Há coisas na vida que não é para você. Deus não vai te dar. E se você tiver, não foi Deus quem te deu. Poxa, pastor, então você é pobre a vida toda. Quem falou isso aqui? Quem falou em pobreza aqui? Ah, então eu vou ter que andar. Não, você não está entendendo. Eu não falei que você vai ser pobre. Eu estou dizendo que há coisas que não é para você. Você entende? Por quê, pastor? Porque vai te matar. Porque vai te afastar. Porque vai te desviar. Porque vai tirar de você o seu propósito. Você acha errado ter um jatinho? Errado? Olha a pergunta que eu estou fazendo. É errado ter um jatinho se você pode bancar, se você pode pagar, se você paga as taxas, se você paga o aluguel como é que é o nome?
o hangar, se você paga as taxas todinha lá, é pecado? Não. Mas se você tiver um jatinho, para pensar. Você vai estar sexta-feira aqui, na Sexta Profética? Fala para mim, você com um jatinho, podendo ir para os Estados Unidos, para a França, para o México. Vou dar um pulo ali em Portugal. Vai dar certo na tua vida isso? Meu irmão, tem gente que não pode ter uma moto. Se der um carro popular para o irmãozinho, popularzinho, 1.40, acabou. Partiu casa de praia, partiu serra, partiu. Não, acabou, partiu. Isso aí, partiu. O negócio, pega o carro e vamos. Imagine. É pecado ter, deixa eu diminuir aqui, um barquinho bom, aquele que está na enseada de Botafogo, já viu, tem uns bonitos, né? Aquele que tem 2 quartos, tem banheiro, na própria, é uma lancha grandona, que já tem uma piscina dentro, tem uma com rede assim, né, gente? Você vai navegando aquela rede, você está ali na rede. Bonito, é bonito. Se eu falar para você que é feito, ó, é hipocrisia. Lindo. Né? Não sei quantos pés. 2 milhões, 3 milhões, tem de 10. Tem para todo gosto e preço e bolso, né? É pecado ter um desses? Se você tem dinheiro para bancar, tem dinheiro para pagar a marina, se você paga as documentações, tira sua habilitação, é pecado? Não, não é pecado. A pergunta é, quem será você quando você tiver um negócio desse? Porque isso toma tempo. Tu tem que estar lá todo final de semana. Tem que ter alguém para tomar conta. Você vai ter um negócio desse, você vai querer passear. Solzão bateu, tu vai fazer o quê? É lá. Você tem amigos? É lá. Você vai morar mais lá do que em casa? Sim ou não? Vai, irmão, vai por mim, você vai. É gostoso, é bonito, você vai dizer que não. É hipocrisia se você falar que é feio, que não, que eu não quero. Você vai. Você vai querer dar uma voltinha no iate com os amigos, dormir, passar uma noite. Não, barquinho, vou ali ver meu barquinho. Roberto Carlos tinha, ainda tem a Lady Laura? Que nem um apartamento no Leblon, misericórdia. Mas entenda, nada disso é pecado. O que você tem que pensar é, isso é algo de Deus para a minha vida ou é presente de Naamã? Qual foi uma das tentações que Jesus foi levado por Satanás? Tudo isto é meu, todos esses reinos são meus. Se você prostrar-se diante de mim e me adorar, eu te darei tudo isso. Nós não estamos falando de ter as coisas. Estamos falando de mudar quem deveríamos ser. Estamos falando de não ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Nos chamou. Geazi não entendeu que ele, possivelmente lá no futuro, talvez fosse a 3ª geração de profetas. Geazi mata a 3ª geração, porque Eliseu não deixará um sucessor. Elias deixou Eliseu, mas Eliseu não vai deixar ninguém. Não no modelo de poder. Vai haver outros profetas, mas o mesmo espírito de Elias, no mesmo espírito de Eliseu, não haverá. Sabe quando ele vai aparecer? Lá no Novo Testamento, gritando no deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Olha quanto tempo o Espírito Santo não ungirá ninguém no mesmo espírito de Elias. Séculos. Você pensa que o seu desvio só prejudica você? Não! O seu desvio do seu propósito, pode prejudicar décadas de gerações. O seu desvio, a sua vontade de ter e ser como todo mundo, pode privar pessoas de ouvir a voz de Deus. Pode privar as pessoas de receberem salvação. Pode privar as pessoas de ter uma comunhão ou uma experiência com Deus. Não se desvie do seu chamado. Não se desvie daquilo que Deus te chamou para ser.
Não fique de olho nas coisas de Naamã. São bonitas, mas são consagradas a outros deuses. Não foi consagrada para Deus, não foi consagrada para você, não é para você. A gente tem que ter o discernimento para entender: isso é para mim, isso aqui não é para mim. Isso é para mim, aquilo ali não é para mim. Nós temos que ter o discernimento de onde cabemos e onde Deus não nos deixa caber. Às vezes olhamos para algo e diz: eu caibo aqui, e Deus diz: não cabe nada, sai daí. E você diz: como assim não? Todo mundo pode, por que eu não? Porque eu te separei para não poder. Você entende isso? Todo mundo pode, menos você. É igual a nossa mãe, né? Mas mãe, todo mundo, você não é todo mundo, mete o pé daí. Toda mãe falou isso, vai falar eternamente. Você não é todo mundo, mas todo mundo vai, você não. E a gente fala isso para Deus: você não é todo mundo. Mas o pastor fulano, o evangelista cicrano, e não sei quem. Você não é eles. Não te quero nessa roda. Não te quero. Alguém sugeriu negócio de harmonização facial. Eu falei: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu explicar uma coisa para você. Harmonização facial, cuidado. Há pessoas que faz e fica bem. Não, tem gente que faz e fica maravilhoso. E tem gente que faz, o olho vem para cá, não sei como consegue. Uma orelha sai mais que a outra. Eu vi alguém que foi mexer na orelha, ficou uma assim, outra colou. E eu olhei e falei: tá, essa pipa está dando de lado. Porque uma orelha ficou assim, outra grudou. Tem nariz que fica assim uma fresta, ficou uma caçapa de sinuca. Eu falei: caramba. Não precisa ir longe não, uma vez a irmã vai mexer no cabelo e gasta 6 horas no salão. E o produto do penoso trabalho não é bom. A pessoa se arrepende, volta no salão, tira a cor, tira isso, tira aquilo, joga para lá, joga. Irmão, vai ao natural. Se cuida, claro. Tem coisas que para algumas pessoas vai ficar lindo, mas para outros não. A verdade é essa. Porque Deus permite uns. Por que Deus permite? Meu irmão, pergunta para ele. Por que Deus permite fulano fazer e a mim não? Deus te conhece, te marcou. Você acha que anda normal, você anda assim, ó. Você não sabe, você anda mancando. Você é Israel. Deus te marcou para não te perder de vista no meio da multidão. Estou de olho. Meu irmão, está de olho em você. Dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Tu sabe, é contigo que Deus está falando. Meu Deus, 20 anos de ministério. Nem termina a frase. Glorifica a Deus. Você acha que está na pior. Mas Gezi, você não sabe. Mas o homem que você serve é o maior homem de Deus da sua geração. Gezi não sabia disso. Ele achou que as capas e o talento de prata iria mudar a vida dele. Mal sabia ele que o que Deus tinha para ele era muito maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há muita coisa que você ainda não viu. Há muita coisa que você não conheceu. Ele é teu. Deus já preparou para você. Deus já preparou para a tua casa. Deus preparou para a tua família. Deus já preparou para o teu caminhar. Às vezes ficamos com inveja dos outros por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa de não sei, por causa de um passeio. Ei, cuidado, isso aqui é enganoso. Ninguém posta derrota. Eu quero alguém postando o angu com ovo. Pá! Não posta. Já viu alguém postando angu com ovo? Não. Alguém já botou lá um pão com epa? Ninguém posta um pão molhado. Pessoa quer postar o quê? Coco bambu. Pessoal só quer postar churrascaria chique. Pessoal só quer postar musselinho. Musselinho, né? Musselinho.
Mocelinho, então. Pessoal diz assim, eu na minha família, que lindo. Cartão tá lá, amanhã tá te esperando. Cartão tá lá, ó, dando tchau para você, dizendo, vem. E tu tá lá no Mocelinho. Põe a melhor roupa, a da festa. Pega um Uber. Vai lá na terra do Flamengo, tem o Cristo atrás, tem a Marina da Glória. É lindo, né? A Ana se formou, fez a festa, coisa da formatura. Foi aquela foto linda. O pessoal que veio do discipulado, levei para lá. Meu irmão, que coisa linda tirar uma foto dali, né? Tu tem ali esse de Botafogo, você tem o Cristo, tem o Rio Sul. Que coisa linda. A Zona Sul é linda, né? Por que aqui não é assim, né, irmão? Rapaz, covardia. Meu irmão, tu tira uma foto, você vira um cartão postal. Corcovado, bondinho, Cristo, tu consegue dali, tu manda mais um pouquinho. Não é isso? Aí você vai, Geazi, no espírito de Geazi. Você é espírito de Geazi. Olhou ali e viu o teu conhecido com aquela foto, aquele sol bonito, praia, né? Aí você diz assim, Deus, aí, ó. Nem quer te servir, nem dá as caras na igreja, olha lá. Não vejo na igreja há 3 meses. Estou eu lá, estou na escala de louvor, intercessão, diaconia, criança. Não é recado não, irmão, é diretamente, tem indireta, é direta. É contigo que Deus está falando, você ainda duvida. Sai, porque tudo isso é lepra. São leprosos. Presta atenção, quem é Geazi, quem é Naamã? Geazi era melhor, era maior, estava num lugar melhor do que o leproso. Ele não entendeu isso. A terra onde ele pisava era santa. E Naamã reconhece e diz, pega um pouco dessa terra para eu levar para casa. Ele abriu uma caixa, encheu de terra e diz, olha, peça a Deus perdão quando tiver que entrar no templo de Rimon e me curvar. Eu tenho que fazer isso pela minha posição, mas estou levando essa terra porque eu vou adorar o Deus de Israel quando chegar na minha casa, porque foi Ele quem me curou, foi Ele quem me sarou, foi Ele quem me restituiu a família, é Ele quem está me honrando, então eu vou honrar Ele quando chegar lá. Aí Geazi, oh meu Deus, ele leva a terra de Israel, a coisa mais simples, e Geazi pega a lepra dele. Você entendeu porque Eliseu falou, agora a lepra dele é sua. O que você quer, meu irmão? Meu irmão, você já está em solo sagrado. Deus tem te colocado para pisar em terra santa. Você é nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdócio real. Você é uma pessoa que Deus tirou do império das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Está todo mundo querendo a paz que você tem. Está todo mundo querendo a família que você tem. Está todo mundo querendo a oração que você faz. Está todo mundo querendo o louvor que você canta. Está todo mundo querendo a oração da tua casa. Está todo mundo querendo um lar. Todo mundo quer o que você tem. Eles te enganam postando uma vida falsa. O que adianta ser famoso? Rico, poderoso, leproso. Para com isso. Não invejem aqueles que têm inveja de você. Deus já te tirou desse lugar. Deus te chamou para ser limpo. Alvo mais que a neve. Eliseu entendeu. Naamã entendeu, Geazi não entendeu. O próprio Naamã compreendeu. E Geazi, que loucura. Ele não precisava daquilo.
Ele não precisava daquelas roupas, ele não precisava daquela prata, ele não precisava daquela seda. Ele tinha o maior, o melhor presente de Deus, porque Eliseu representava Deus. Ele estava andando com Deus. Diferente de Josué, que não queria sair de perto. Diferente do próprio Eliseu, que diz: não me apartarei de ti. Não insista em me tirar de perto de você. Só sai daqui se eu tiver porção dobrada. Olha a diferença de Eliseu para Geazi. Eliseu falou: não, vou ficar com você até o final. Eu sei que Deus vai te tomar, mas alguém tem que te substituir, e que seja eu. Essa ambição Deus gosta. Você quer saber qual a ambição que Deus gosta? Aquela que você diz assim: quero ser usado, quero que Deus use a minha mão, quero que Deus use a minha boca, quero que Deus use meus olhos, quero que Deus use o meu corpo, eu quero que Deus me use para abençoar pessoas, eu quero que Deus me use para pregar o evangelho, eu quero que Deus me use para libertar, eu quero que Deus me use para ungir, eu quero que Deus me use para profetizar, eu quero que Deus me use para adorar, para tocar instrumento, eu quero que Deus me use para limpar a casa dele, eu quero que Deus me use para curar pessoas, para ressuscitar mortos, eu quero que Deus me use. Essa ambição Deus gosta. Eu vou buscar, eu quero Deus. Essa ambição Deus gosta. E Eliseu tinha essa ambição. Não vou ficar longe de ti. O que você quer? Sou ambicioso, quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero porção dobrada. É tão bom que está em você que eu quero o dobro. Aleluia. É tão bom, eu reconheço, eu sinto energia, eu sinto essa unção em mim, Elias. Você não sabe como eu fico louco quando eu vejo as coisas que você faz. Imagina o quanto Eliseu viu coisas que não estão descritas. O que Elias fez, e Eliseu deve ter ficado assim: que loucura, gente, se eu contar isso para os outros, ninguém acredita. Imagine Jesus andando sobre as águas, acalmando o vento, tempestade. Imagine Jesus curando 10 leprosos de uma vez só. Imagine Jesus, uma mulher que toca nele e diz: opa, alguém me tocou, eu senti sair de mim em virtude e poder, e a mulher está curada. Imagine Jesus: o que tu queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Veja, ué, pode ver, volta, o problema é seu, volta a ver. Imagine Jesus com a simples vontade curando as pessoas. Imagine Jesus curando de longe: não vá à minha casa, pois eu sou comandante e sei o que é autoridade. Jesus: uau, nunca vi tamanha fé em Israel. Então tá bom, volta que o teu servo já está curado. E quando o homem voltou, o servo estava curado de longe. Ué, mas Jesus, né, pastor? Sim, mas sabe o que ele disse para você e para mim? Não vos maravilheis com as obras que eu faço, porque obras como essas vocês farão, e as farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Se vocês pedirem alguma coisa no meu nome, o meu Pai dará a vocês. Você quer trocar isso pelo que mesmo? Pelo que você quer trocar? Uma casa de praia? É a cabine do Silvio Santos, eu sempre lembro dela. Oh, meu Deus, a famigerada cabine do Silvio Santos. Você quer trocar o seu chiclete por uma bicicleta? Sim, a gente morria do outro lado. Meu Deus, como assim trocar um chiclete por uma bicicleta? Cego, não está vendo nada, não está ouvindo nada, está na cabine ali, ó. Pastor, e como é que eu posso fazer para não trocar as riquezas do reino de Deus pelas riquezas de Naamã? Comece a entender o quanto Deus investe em você. Comece a entender que você pode se achar em algum momento pequeno, que você pode se achar uma pessoa perdida, porque o mundo a partir de nós é o que nós pensamos, é a nossa mentalidade. Até que você começa a conhecer pessoas que têm menos do que você, sofre mais do que você, mora pior do que você, ganha menos que você, come pior do que você, veste pior do que você, tem uma roupa pior do que a sua, mas está sempre glorificando a Deus, está sempre agradecendo a Deus pela sua vida, está feliz, sorriso está aqui, ó. Está glorificando a Deus. Por que você é feliz? Tua roupa não é boa, você não mora bem, você não é bonito, você não é afeiçoado. Eu não preciso de nada disso, eu tenho Deus. Eu tenho Deus no meu coração.
Jesus me salvou. Como eu não posso ser feliz com tão grande presente? Sabe, é isso, é sobre isso, é disso. A gente não pode se iludir com as coisas desse mundo, queridos. Jesus está voltando, creia você. E nós precisamos nos achegar mais a Ele. Repito, Deus não quer religiosos, frequentadores de igreja. Deus não prometeu nada para essa turma. Deus quer filhos. Deus quer amigos. Deus quer pessoas que amem a presença dEle. Independente se Ele vai te dar algo caro, barato, ou não vai te dar nada. Independente do que Deus possa te oferecer no dia de hoje e de amanhã. Se aproxime de Deus. Chegai-vos a Deus, Ele se achegará a vocês. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos por herança. Que coisa maravilhosa. Quantas promessas Deus tem para nós. Pode vir me buscar, pode me caçar, pode me chamar, pode me clamar. Eu estou disponível para vocês. A hora que vocês quiserem, vocês vão me achar. Mas não troque a minha presença pelas roupas de Naamã. Não troque a minha presença pelas coisas da Síria. Não troque a minha presença, porque isso tudo é bugiganga. Um dia você vai sair dessa terra e não vai levar nada. A única coisa que você vai levar é a salvação e a sua experiência de vida com Deus. O que está faltando? Pastor, estou desanimado. Qual o estímulo que você quer? Pelo amor de Deus, você tem o Espírito Santo que está aqui, ó. Você quer um estímulo melhor do que esse? O Espírito de Deus se movendo ao seu redor, conversando com você, te abraçando, dizendo: ei, não temas, não temas, estou com você. Nada é definitivo, não se desespere. Eu mudo a tua vida no estalo. Nada é definitivo. Só confia. A gente fica tão preso às coisas dessa terra, preso ao amanhã, o que estão falando de mim, o que vai acontecer, e se eu não conseguir isso, e se eu não for em tal lugar. Descansa no Senhor. A tua preocupação não aumenta 45 centímetros da tua vida. Olhai os lírios do campo, quão belos são. Nem Salomão, com toda a sua sabedoria, poderia fazer um design. É uma erva que morre, murcha e morre daqui a pouco. Olha os pardais. Não plantam, não tem carteira assinada, não tem plano de saúde, mas a cada manhã o alimento espera por eles. Ora, se Deus cuida da erva do campo, dos animais pequenininhos, o que Deus não faz por você? O que Deus não faz pela tua vida, pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu casamento? O que Deus não faz por você? Pastor, estou passando um momento muito difícil. Se volte para Deus. Pastor, estou passando uma prova. Se volte para Deus. Pastor, lá em casa o negócio está feio, meu casamento. Se volte para Deus. Meus filhos estão rebeldes. Se volte para Deus. O dinheiro está escasso, pastor. Se volte para Deus. Em tudo que acontecer de ruim na sua vida, se volte para Deus. Se volte para Ele. Ele terá sempre uma solução para você. Ele sempre terá um caminho para você. Ele sempre vai dizer para você: filha, vem aqui. Filho, vem aqui. Faz isso não, fica aqui. Eu gosto do testemunho do Paulo Leivas Macalão. Me emociona muito. Foi o pastor fundador de Madureira. Ele evangelizava através da estação. Ele vinha lá da central e até a última estação da Zona Oeste. Pregava de terno, chapéu, aqueles anos 50, 40, 60, sei lá, a época correta.
Mas aqueles assembleanos que andavam com terno, chapéuzão, entrava num trem, ia até a estação, pegava, voltava no outro e vinha pregando, ia até o centro. Fazia isso 2 ou 3 vezes por semana. E um dia ele estava muito desanimado com a vida, muito triste, muito abatido, muita perseguição, muita gente não compreendendo a missão dele, muita gente achando que ele queria aparecer, dominar a Assembleia de Deus no Rio. Aquele homem era filho de general, podia ter seguido as Forças Armadas, mas ele tinha um chamado. A capa veio sobre ele. Ele fez o guisado com os bois, pegou a madeira, fez fogueira e falou: nunca mais eu volto aqui. E um dia ele estava muito desanimado na estação. E ele falou: vou desistir, Deus. Eu vou arrumar um emprego, vou largar tudo isso. Eu vou viver uma vida comum. Eu vou deixar isso para lá. Metade da harpa cristã, tu vai ver lá, PLM, Paulo Leivas Macalão. E um dos hinos mais lindos dele foi feito nesse dia, com lágrimas, sentado numa estação chorando.